Hello, plantinhas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Suelen Gomes, esse é o Plantar da Consciência. É, Conforme eu trouxe no vídeo anterior, hoje eu vim trazer para vocês aqui a leitura de você como indivíduo para o nosso novo ano novo astrológico, né? O nosso novo ano astrológico é hoje. O novo ano astrológico, tá ok? Então a gente vai olhar aqui para você como indivíduo nessa leitura, tá ok? Eu vou mostrar para vocês os montes e aí vocês respirem fundo, vejam o que tá mais dentro da realidade de vocês, o que vocês sentem no coração de escolher. Peço que vocês curtam, compartilhem com seus amigos para ajudar aqui no meu trabalho. Lembrando que é uma leitura geral, intuitiva, então pode não ressoar com o seu momento agora, pensando ainda mais que a gente está olhando para um ano inteiro, tá? Então essas energias podem reverberar aí dentro do seu ano e conforme você se permitir passar de uma etapa para outra ou mudar essas energias, tá ok? Mas vamos ver quais essas energias principais que vão estar rondando aí o ano novo astrológico de vocês, tá ok? Então escolham entre a drusa de ametista, a concha e o elefante, ok? Escolham, respirem fundo. Se você escolheu a drusa de ametista, continue aqui comigo, tá ok? Vamos lá para a sua leitura, tá ok? Então a gente vai olhar aqui hoje para você como indivíduo. Então vamos começar olhando para a energia geral, tá? Desta leitura, você como indivíduo, como será o seu novo ano astrológico de você como indivíduo, para quem escolheu a drusa de ametista. Vamos lá. Qual a energia, por favor, para quem escolheu a drusa de ametista? Energia geral, por favor. Ok. Mais uma, por favor. Escolheu a drusa de ametista. Gente, que lindo. Achei bem interessante que caiu primeiro a carta Sétimo Chakra com o arcanjo Uriel. Olha a cor dessa carta, gente. E achei muito interessante porque a ametista, ela é uma pedra que nos conecta, né, com o divino, né, que nos conecta exatamente com o sétimo chakra. E veio para vocês exatamente o sétimo chakra. Eu achei muito lindo. É uma pedra que fala sobre transmutação, né? A cor lilás, ela fala sobre transmutação de energias também. E é quando a gente se permite, né, que as coisas, que transmute, né? A gente elimina aquilo que não tá sendo favorável e traz energias melhores para nós. Mas aqui tá muito claro para mim que a energia geral de vocês como indivíduo para esse novo ano astrológico é exatamente contato com o plano superior, com o divino, tá? Então ele vem dizendo aqui que você como indivíduo este ano estará trabalhando o seu sétimo chakra. Acompanhado dessa carta vem o Canyon, né? Olha que lindo, tem uma águia lá na frente, tem um pássaro, né? O pássaro, ele também pode ser representado pelo divino, então eu vejo que vocês vão estar sendo muito guiados, mesmo que vocês estejam em lugares... porque o canyon, né, são barreiras, e aí você tem um caminho no meio, e muitas vezes você não tem, por exemplo, um lugar para você fugir, né? Por exemplo, apareceu um perigo,
ou você vai pra frente ou você vai pra trás, não tem um caminho ali no meio, né? E então eu vejo muito que assim, esse ano é caminho de espiritualidade, é caminho de se desenvolver, independente da sua religião, tá, gente? Mas é um momento de você desenvolver dentro daquilo que se desenvolver dentro daquilo que você acredita. Ou você vai estar se conhecendo dentro de algo, né? Dentro de alguma crença, ou você mesmo, né? Se conectando com toda essa espiritualidade, né? E além disso, você está sendo guiado através desse canyon. Por mais que às vezes parece que não tem uma saída aos redores, você está sendo guiado e não importa o tipo de perigo que vá aparecer ali, né? Geralmente é um lugar mais úmido ou não, eu não sei se canyons ficam só no deserto, mas são lugares que existem os seus perigos. E mostra que independente desse perigo, você está sendo levado para o caminho que você deve ir, tá? Muito lindo, achei lindo. Então você como indivíduo vai estar buscando e vai estar favorável a essa energia para se conectar com o seu eu superior, para se conectar com o plano maior, tá ok? Então vamos lá. Agora eu quero ver então o que vai te fortalecer, tá? Dentro desse período, junto com essa energia aqui, né? O que te fortalece, o que favorece para você, né? Para você conseguir esse caminho e aproveitar ao máximo, né? Dessa energia disponível, né? Porque não é sempre que cada ano, cada etapa da nossa vida, a gente tá voltado mais para uma área, né? Claro que a gente pode, todas são importantes, mas sempre tem uma que tá em destaque, geralmente, né? Claro que tem momentos que a gente passa por transformações tão profundas que a gente lida com com todas as áreas, né? Mas vejo aqui bastante você lidando com a espiritualidade, tendo que abrir bastante a fé e a confiança. Então vamos ver aqui o que te fortalece, né? O que favorece para você seguir esse caminho que está sendo te mostrado, né, nesse momento. Podemos falar, por favor. Mais uma. Tá bem claro, mas eu vou te dar mais uma. Caraca, é pura espiritualidade, gente. Não tem como falar outra coisa. A gente tem aqui 5 de paus. 5 é fogo, né? O paus, ele é o naipe de fogo. As de paus e 3 de paus. Tudo fogo, tudo espiritualidade, tudo ativação. Falando em um ano novo astrológico que a gente acaba de entrar lá no signo de Áries, né? Que a gente sempre inicia o ano novo astrológico no signo de Áries e também numa lua nova em Áries. Cara, muito, muito lindo. O que diz aqui o que te fortalece para esse novo ano astrológico é não entrar em conflitos, evitar entrar em conflitos. E se você entrar em conflitos, porque é natural, né, de nós seres humanos, é você conseguir compreender que não existe um vencedor, né? E sim a gente conseguir observar o outro ou as situações da nossa vida como algo maior, como não só o que a gente está vendo aqui, mas de uma forma mais ampla, né? O canyon, o pássaro, ele mostra muito isso, que o pássaro, ele é o único que conseguiria sobrevoar o canyon, né? E olhar em todas as direções e o que tá vindo em todas as direções. Então ele fala, você está sendo guiado pela sua espiritualidade, a sua espiritualidade ela consegue enxergar por uma perspectiva maior qualquer coisa que vem ao seu encontro, né? Então você está sendo protegido, você está sendo guiado por este caminho.
E então eles te lembram que quando você se encontrar nesses momentos de conflitos, o que te fortalece é se lembrar dessa semente, desse passo que vocês estão dando em direção a algo novo. E quando a gente dá essa direção em algo novo, a gente não tem muitas percepções, não. Né? O As, ele é uma carta de início, de impulso, que geralmente a gente não sabe o que está vindo ao nosso encontro. Porém, ele traz junto um 3 de paus, mostrando assim que entre essas duas cartas a gente tem a carta do 2 de paus, né? E o 2 de paus ele fala o quê? É um momento de parar, pensar, refletir, observar as coisas para seguir. E aqui não, aqui é como se você já meio que soubesse para onde você deve ir, por mais que não seja tão claro assim. Mas é um salto de fé, né? Que a gente dá nesses momentos. Então, é sair dos conflitos internos ou os externos que trazem para você e você seguir nessa nova direção, confiando que a sua espiritualidade vai te levar para o lugar certo. Então, o que te fortalece é exatamente confiar na sua espiritualidade e colocar a ação dentro do que você precisa, né? Seguir, dar esse impulso de ir seguindo o novo. Porque o 3 de paus ele fala, você dá o primeiro passo. Então, mesmo sem ter o chão, sem ter a certeza completa, você dá o primeiro passo. Você se permite confiar, mesmo no improvável, mesmo naquilo que você não tem tanta clareza, mesmo nesse cânion de muitos obstáculos e muitos desafios, mas você confia e vai. E você, né, tem força para enfrentar esses percalços, essas sensações de disputa, né, que podem ser internas, né, como a gente tá falando muito é porque assim, a gente tá falando muito de vida, então pode ser questões suas mesmo, mas podem vir questões externas também, porque quando a gente resolve seguir um novo caminho, a gente tem vem muito coisas do externo falando assim pra gente, esse não é o meu melhor caminho, você tá louca, porque você tá indo por aí, né, infelizmente a gente recebe muitas críticas e isso muitas vezes desanima, a gente acaba ouvindo o outro. Então escuta mais a si mesmo e o próprio espiritual, porque eles estão te guiando, né? O próprio divino está te guiando para o seu caminho. Então é realmente ter fé que você está sendo guiado para o melhor passo, tá? Então isso te fortalece muito, confiar em você mesmo e seguir com determinação e sabendo que você vai chegar no lugar que você deve chegar, né? Agora vamos ver aqui. Aqui eu senti também que ele trouxe um pouquinho, né, das energias de contraditórias, né, dos obstáculos por conta dessa carta de paus, mas eu vou tirar mais uma aqui só para ver se tem mais algo, tá, para falar sobre energias contrárias que podem surgir aí no seu caminho durante esse ano novo astrológico. O que podemos falar, por favor? Aqui. Mais uma. Mais ou menos o que nós falamos, né? Então, a gente tem aqui para obstáculos que podem surgir aí nesse momento da vida de vocês, tá? Nós temos os amantes, nós temos 6 de espadas e nós temos 3 de pentáculos, tá? Então, assim, conseguir decidir perante o que o seu coração traz para você, sendo leal ao seu coração. Escolhas que você precisa fazer dentro da sua vida, como indivíduo, indivíduo, tá? Você como indivíduo, o que eu preciso decidir,
que é real para mim, ou alguma situação que vai aparecer, né? Até porque como você vai estar lidando aí com toda a espiritualidade, você tem as decisões nas suas mãos, né? Sobre qual caminho de fato você quer seguir. E vai, né? Vai ser um desafio essas escolhas, né? Até por conta que lá atrás já traz aqui os conflitos internos ou até mesmo esses que vêm do externo, né? E aqui você pode perceber que talvez um relacionamento amoroso ou mesmo de amigos, né, podem travar você para que você siga esse novo caminho. Então você vai ter que escolher, você vai ter que parar e escolher muito com o seu coração. Você vai ter que colocar todo o seu coração aqui e sair desses conflitos, tá? Então um dos obstáculos são as escolhas que você vai precisar tomar durante este ano. Para que você consiga seguir, tá? Para o seu caminho. Muitas vezes vai ser um caminho vagaroso, né? Porque o Seis de Espadas, você vê que ela tem várias espadas aqui, então o barco ele pode ficar um pouco mais lento, mas você, mesmo com tudo isso, você vai continuar seguindo. Então, assim, vai ser desafiador seguir, porque muitas vezes vai poder parecer estar lento, mas tudo faz parte do processo. Aproveite o processo, né? Vai ser um desafio conseguir aproveitar o processo por conta de escolhas que precisam ser tomadas, por conta desses conflitos internos, mas se você parar e ouvir o seu coração e segui-lo, isso pode se tornar um pouco mais leve, tá? Aí nós temos 3 de pentáculos, falando que talvez, é interessante, 3 de pentáculos embaixo do 3 de paus, mostrando assim, que às vezes você vai precisar de trabalhar em equipe, você vai precisar talvez buscar o seu lugar, digamos assim, encontrar o que faz sentido para você dentro da sua espiritualidade. Eu entendo muito isso. Eu dou um passo, eu sigo e eu permito ser ajudada, eu permito ser guiada por este novo caminho. Eu faço um trabalho em conjunto com a minha espiritualidade. Então eu posso estudar, eu posso encontrar algo que me leve para esse lugar, tá? Para eu conseguir seguir por este caminho, né? O que eu quero, quais... porque a gente fala, né, o 3 de pentáculos, ele fala desse trabalho em equipe, mas eu sinto muito mais você com a sua própria divindade, você com Deus, você é algo interno, não é externo, não é uma ajuda externa, é uma ajuda espiritual mesmo, né? Eu vi, tem até o gato aqui, tem bastante verde, então eu sinto muita cura também chegando para vocês nesse momento. Vela verde. Talvez interessante vocês, quando nós passarmos aí a quaresma, tá aí acendendo uma vela verde para os seus guias ou para o seu anjo da guarda, pedindo esse direcionamento, né? Pedindo o auxílio para seguir. Então, talvez o obstáculo aqui é conseguir perceber que você precisa dessa ajuda da sua espiritualidade e você solicitar essa ajuda, tá? Eu sinto bastante isso também. Aí agora eu quero ver aqui com vocês qual foco, né? Qual foco nesse momento, principalmente quando vem essas energias contrárias, mas qual foco vocês precisam ter para estar alcançando, né, esse objetivo? A gente viu os pontos fortes, vimos os obstáculos, e agora eu quero ver qual foco que é importante vocês terem para este novo ano astrológico.
para quem escolheu a ametista. É bastante, é realmente um trabalho bastante interior, tá? A gente tem aqui The Voice. Ouça a sua voz, né? A voz, né? Então é assim, é um momento, tá vendo que ela descansa, ela tá sobre a luz da lua negra, ainda por cima, que a lua negra é a lua nova. Então, tá tendo bastante encontros aí com o momento que nós estamos, né? Então, realmente é um momento de você olhar para dentro de você, você se permitir descansar, encontrar o que é para você. E aqui no fundo do deck eu tenho uma carta Trust, que fala sobre aceitação, né? Então, assim, você se aceita e sai aí do casulo, sai do ovo, né? Meio que para de se esconder e vem mostrar para esse mundão o que você tem de dom. Mas para isso você precisa se aceitar. Você precisa ouvir sua voz interior e permitir olhar para ela e tomar a decisão que você precisa durante este ano para estar ou não trabalhando com a sua espiritualidade, mas você tem esse chamado, tá? Então, foco, ouvir a sua própria voz interior. O foco vai ser esse. Tanto é que aqui os amantes a gente até comentou que seria um desafio, né? Mas se você focar em ouvir a sua própria voz interior, você vai conseguir tomar as decisões, você vai conseguir sair dos conflitos com uma facilidade maior, né? Com um tempo mais rápido, mais curto, né? Tomando um atalho, tá bom? E criando a aceitação do seu propósito, né? Eu vejo muito aqui uma busca pelo seu próprio propósito de vida. Talvez é o seu momento de olhar para isso, tá bom? E eu quero saber o que vem na direção de vocês, né? Neste ano, já que vocês vão estar aí observando como indivíduo buscando o seu dom espiritual, o seu dom, o seu propósito de vida, né? E a espiritualidade vai estar te guiando. Como vocês vão estar buscando propósito de vida, claro que pode não estar atrelado diretamente à espiritualidade, mas tem algo que vocês vão ter que confiar nela para conseguir alcançar esse propósito de vida. Mas aqui eu vi muitas pessoas relacionadas diretamente com o espiritual. Olha que interessante aqui no fundo do deck eu embaralhando. O poder, né? Ai, gente. É tipo um poder superior, né? Um poder que vem de cima. Lembrando bastante a nossa primeira carta do 7º chakra. Então, a espiritualidade está aqui muito presente nesta leitura. Lembrando vocês que é como se fosse encontrar o seu propósito de vida. E minha sensação é que você já sente qual é, mas existe muitas inseguranças, né? Para alguns vai ser revelado, né? Porque como tem escolhas aqui também, então pode ser este momento. Então vamos lá, o que vem na direção para quem escolheu ametista, por favor. Que lindo. Licença, gente. Adorei, gente, essa leitura. Que coisa mais linda. Então, assim, é uma verdade que vem na sua direção, né? E com verdade a gente ganha sabedoria, a gente abre portas, né? Abre uma janela, então a gente abre o nosso olho, a gente consegue enxergar coisas que a gente não via, máscaras muitas vezes caem
E geralmente nesses momentos não são tão simples, né? A gente sente às vezes bastante, né? E aí onde pode entrar os conflitos e as decisões a serem tomadas a partir das verdades que vocês descobrem, né? E sobre você mesmo, é um trabalho que você, claro, pra gente trabalhar nosso indivíduo, a gente olha às vezes muito para fora, mas é ver o que vem na sua direção e trazer isso pro interior, né? Pra você entender o que aquilo tá te trazendo, tá? Então, assim, o que vem na sua direção? Verdades, verdades, verdades. Nada como a verdade. E a partir dessa verdade, você vai à distância, como um leopardo, com determinação ao seu objetivo. Porque quando quando a gente consegue enxergar a verdade, a gente consegue tomar decisões mais coerentes conosco, né? E coerentes com a verdade que a gente encontra, com a nossa verdade ou com qualquer verdade que a gente observe. Então a gente consegue ser mais coerentes nas nossas decisões e essas verdades ajudam a gente a tomar essas decisões também. Então você fazer esse trabalho interior de olhar para você, você vai descobrir essas verdades que você precisa para seguir em direção ao que você precisa, tá? No fundo do deck a gente tem aqui a carta Serendipity, que é confie no inesperado, confie se joga, né, um trevo de 4 folhas, confie na sua sorte, confie que você está sendo encaminhado para onde você deve estar. E verdades, eu queria muito lembrar vocês de uma coisa. Quando algo se revelar para vocês, muitas vezes a gente precisa parar e olhar, né, para nós, que é exatamente o foco que vocês precisam ter, para que vocês ajam da forma mais coerente, né? Para que vocês não caiam, né, em armadilhas. Então, olhe a verdade, olhe para dentro de você, veja o que aquilo realmente faz sentido ou não, para que sim você possa tomar uma decisão, para que você não tome decisões equivocadas e possa né, o caminho ser um pouco mais longo, né? Mas também não tem problema nenhum, porque faz parte da nossa trajetória. Tudo que tem que vir ao nosso encontro vem, mas que você consiga ter sabedoria para tomar essas decisões e essas iniciativas aí durante esse novo ano astrológico, tá ok? Então, é isso que eu tenho para vocês, para quem escolheu aqui a ametista. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Eu espero que seja um ano muito incrível para vocês. Achei muito lindo. Muito obrigada. Eu desejo para vocês muita paz, muito amor e muita luz. Um beijo grande no seu coração e até logo. Tchau, tchau. Olá, tudo bem, plantinha? Vamos lá para quem escolheu aqui a concha. Próxima leiturinha. Nossa, minha concha tá quebradinha aqui. Desculpa, gente. Tudo a ver, né? Mas se eu perceber isso, vai que tem alguma coisa aí, né? Dentro aí dessa percepção. Mas vamos lá, né? Para quem escolheu a concha, vamos ver aqui você como indivíduo para esse novo ano astrológico que se iniciou aí para nós, ok? Então vamos ver aqui no momento a energia geral para quem escolheu a concha como indivíduo. Interessante. Mais uma, por favor. Ai. Energia geral para quem escolheu a concha. Ó, saiu 2, eu vou aceitar, ok? Vamos ver aqui. Interessante, diferente também. Vamos lá. Sai aqui para nós uma porta de valor. Então, eu sinto que você como indivíduo
vai lidar com questões, né, dentro desse novo ano astrológico, voltado para o que é valoroso para você, relacionado, o que me parece, com questões realmente de carreira, né? O que eu busco, né? Como que eu busco ser mais abundante? Vamos ver se de fato é isso. Poderíamos também falar, né, por ser uma leitura geral, você como indivíduo, você encontrando os seus próprios valores, o que é valor para você na vida, não só financeiro, né, mas o que é valoroso para mim, né? Então, eu posso estar lidando este ano com estas questões, né? E aí a gente traz aqui o mar e o salar. E me deu uma leve impressão assim, né? Porque o mar e o salar, os dois falam sobre sal, né? O mar, a água é salgada. E me deu uma sensação de tipo assim, eu estou aqui no mar e daqui a pouco estou apenas no sal. A água, ela sumiu, como se ela tivesse se esvaído por essas rachaduras. Eu senti dessa forma. Então, é como se você se permitisse lidar com as suas próprias emoções durante este novo ciclo. E você permite, né, que essas emoções elas se esvaem. E a partir do momento que elas se esvaem, você consegue olhar para o que você considera valoroso. E aí você vai lidar com certas rachaduras, você vai lidar com certas dores para ressignificar aquilo que é valoroso para você. Caraca, que profundo isso, gente. É de muita coragem a gente tomar esses rumos. Eu até me emocionei, porque geralmente essas fases são de extrema importância na nossa vida. Elas geralmente trazem muitos desafios, mas quando a gente chega no final, a gente se sente tão completo, a gente se sente tão parte de si mesmo e é assim, é muito lindo. Eu não sei nem explicar. Eu não sei nem explicar o que eu tô sentindo aqui, mas encontrar e rever aquilo que é de valor pra gente é de uma coragem muito grande. Porque a gente precisa lidar com as nossas emoções, a gente precisa lidar com as nossas sombras, a gente precisa lidar com as nossas decisões, com as nossas escolhas de vida, né? E olhar às vezes para um passado, olhar para o presente, tomar escolhas dentro desse agora que a gente está vivendo. Então, vai ser um ano bem incrível. Pode ter coisas boas, coisas não boas, mas que no final vai agregar muito valor. São muitos ensinamentos. Você pode estar no ano 6, onde você vai precisar lidar com família, com amigos, talvez até numa forma geral na vida, né? Porque quando a gente lidar com valores, a gente lidar com basicamente todas as áreas da nossa vida, né? Porque mudando nossos valores, observando eles, a gente muda a forma de agir. Então, na carreira, né, no profissional, a gente como indivíduo, com os outros, né, na interação com os outros, como a gente lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos também.
Então, provavelmente para quem escolheu esse grupinho aqui, vai mexer com com toda a sua vida, basicamente. Porque como indivíduo, né, a gente como indivíduo já muda muito o nosso externo e a nossa vida num todo. Mas mexer com valores é muito profundo. É muito profundo. E você também pode estar lidando aqui muito com a sua espiritualidade, porque tem um 7 aqui, né? Essa carta do mar é uma carta de número 7. E a carta do valor dá um 4, 3 mais 1. Então a gente pode estar falando 6, família, harmonia, relacionamentos, a gente conosco mesmo. 4, bases, estabilidades, então valores, os nossos valores, a gente lidar diretamente com a nossa estabilidade e com as nossas estruturas e bases. E o número 7 mostrando, né, a espiritualidade, limpando e trazendo também aquilo que é necessário para que depois você possa estar mais limpo para olhar as rachaduras, para olhar o que precisa ser renovado de fato. Cara, que lindo isso. Lindo, lindo. Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Vamos ver o que te fortalece nesse momento de mudança de valores tão profundas. Né? Padrões. Nesses momentos nós conseguimos enxergar padrões que a gente vem mantendo. A gente consegue enxergar os ciclos repetitivos que a gente vem seguindo, até por conta desses valores que a gente carrega, das nossas crenças, né? Que nos limitam. Vamos lá. O que te fortalece nesse momento, para quem escolheu esse grupinho da concha? Gente, tá muito lindo. Então vamos lá. Ó, o que te fortalece nesse momento? O sol, a estrela e um 4 de copas. Ele caiu invertido, tá? Eu vou aceitar ele invertido, esse daqui. O que te fortalece? Se entregar. Celebrar as pequenas vitórias que você tiver durante esses processos. Quando você não estiver enxergando algo com clareza, porque o sol, ele muitas vezes turva a nossa visão, você pode se recolher nessas emoções, né, em tudo isso que você está observando e se permitir se curar, se entregar à sua espiritualidade, porque a carta da estrela também fala bastante da espiritualidade e de como nós precisamos ter esperança. Esperança de que coisas novas vão se apresentar para mim, esperanças de que esse trabalho interior, ele vai me trazer vitória. Trabalhar o meu chakra umbilical, cardíaco, que é chakras que trabalha com a minha vitalidade. Alinhar seus chakras talvez seja interessante nos momentos que você se sentir descontente com a vida. Chakra cardíaco, energia de cura. É um momento de acreditar nos seus sonhos, né? A partir do momento que eu mudo os meus valores, eu consigo recuperar os meus sonhos, eu consigo ver os meus sonhos, eu consigo correr atrás deles e ter esperança de que eu posso chegar lá, porque o sol, ele me traz a vitória dentro dos meus sonhos, dentro do que eu desejo. E pede confiança para que você aceite
os presentes que o universo trouxer para você. Então, aceite essas mudanças e essa olhada para os seus valores como um presente do universo. Nossa, essas leituras tão lindas e muito profundas, gente. Tô amando. Eu acho que ficou claro aqui, né? Não tá muito direta, assim, essa mensagem. E agora eu quero ver, né, também aqui, quais as energias contrárias que vocês vão precisar estar observando, né, para não cair em negação, para não seguir um caminho que não é o que é para você seguir, para evitar, né, demorar ou tomar um caminho errado, que é natural da vida. Não se culpe caso isso aconteça, porque essas energias contrárias, elas vão estar reverberando aí no ano de vocês, mas vocês sabendo sobre elas, vocês conseguem lidar também com isso de uma maneira melhor. Então vamos lá. Qual energias contrárias, né, que para quem escolheu a concha? Tá ok, vou ver mais uma, por favor. Quis ir, mas não veio. Aí agora já virou duas. Tá. Nós temos... Gente, tem bastante arcano maior aqui. Então, é realmente mudança de crenças, de valores profundos. Nós temos o sumo sacerdote, o eremita, o ermitão e 9 de copas. Mais 2 arcanos maiores. A gente já tinha 2 arcanos maiores com a estrela e o sol. E agora temos mais 2. O que eu vejo aqui, tá? Que pode trazer essa energia contrária, que pode talvez te travar um pouco, são as questões do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele vem trazer questões de valores também, né? Voltados para a nossa sociedade, voltado para questões religiosas também, né? Porque o sumo sacerdote, ele é o papa, né? Então, realmente, e questões também por via espiritual também. Mas por que contraditória? Que para lembrar que, porque às vezes a gente se trava, a gente não permite ver, a gente não permite se seguir, porque a gente tem algum tipo de crença dentro do que a sociedade espera de nós, dentro do que a minha família espera de nós, dentro de valores que eu criei e que eu tenho eles muito rígidos. Então, a gente precisa soltar a rigidez, confiar na espiritualidade, porque aqui vem falando de novo de espiritualidade, para que você consiga mudar esses valores. Você vai precisar abrir mão dos valores antigos para que novos valores possam ser construídos. Não que você vai mudar 100% dos seus valores, não, mas você vai revê-los e você vai ver o que de bom eles trouxeram e o que de ruim eles trouxeram dentro da sua verdade. E a partir disso que você vai conseguir mudá-los e transformá-los para que você possa trazer coisas melhores na sua vida. Então, com o eremita, o que vai ser difícil? Eu consegui enxergar esses pontos que eu fico rígido e consegui parar e olhar o que é verdade para mim. Consegui um momento de solitude para olhar de fato o que é verdade para mim, porque só olhando para essa verdade que eu consigo trocar esses valores, que eu consigo ver isso aqui de fato é verdade para mim. A gente pode estar falando de valores familiares, a gente pode estar falando de valores de sociedade, a gente pode estar falando muitas coisas aqui.
Então, adequa isso dentro da realidade de vocês. Observem como isso vai se desenrolar durante este ano. E olha que interessante, né? Aqui no Eremita, ó, a gente tem bastante neve, que lembra, ó, esse salar aqui também. Então, vai estar lidando com situações que mostrem a verdade para vocês. E parar para ver essas verdades pode ser doloroso, pode ser difícil, porque a gente geralmente se coloca nessa rigidez de não, é isso e pronto. E não, peraí, não é porque eu aprendi assim que tem que ser assim, né? E 9 de copas, que é essa entrega, é você de fato se entregar para o que pode vir na sua direção, a entrega dessa mudança, a realização, se sentir realizado. Talvez por conta dessa rigidez você possa se sentir, meu, mas o que eu tô fazendo? As coisas sempre foram assim, não deve mudar. E aí você começa também a trazer uma culpa, não uma liberdade, né? E achar que você nunca vai alcançar os seus desejos, né? Porque a carta do 9 de copas fala de desejos realizados, né? E também talvez seja um desafio, uma energia contrária, você conseguir enxergar o que você realizou, quais seus desejos se realizaram, mesmo você lidando com essas verdades. Porque mesmo que a gente depois olhe e fala, cara, mas isso não é verdade, pra mim eu devia ter tomado outro rumo na minha vida, agora eu vou ter que mudar tudo. Então lidar com essas verdades é doloroso, mas que dentro do que você viveu, você também conseguiu alcançar alguns desejos, né? E olha que interessante, ela vem logo abaixo da carta do 4 de copas, que fala sobre essas questões da gente, tipo, não aceitar, se frustrar e achar, poxa, isso que eu conquistei, tipo, sabe? Não sei se dá pra entender, não sei se eu consegui passar pra vocês essa energia, mas tá, eu conquistei isso, é isso? Mas olha pra isso, tipo, você desejou isso em algum momento e você conquistou, cara, é uma vitória, né? Agora eu tenho outras observações, outras crenças que eu me permito ver, mas elas também podem trazer novos desejos. Então, se permite tirar essa rigidez, olhar de fato a sua verdade. Quando a gente lidar com valores é muito complexo, realmente. É muito difícil olhar para a verdade da gente, porque a gente quer se manter naquilo que a gente construiu, naquilo que a gente foi ensinado. E então, o desafio vai ser conseguir virar essa chave de quebrar esses paradigmas que eu mesmo construí, né? Que veio da minha infância, que veio dos meus parentes, mas que eu carrego comigo também. Tá bom. Então vamos ver aqui o foco que vocês precisam ter neste novo ano, neste novo momento para alcançar essa troca de valores, ou troca ou melhoria, não, porque a gente não troca 100% deles, né? A gente, claro que algumas coisas, elas se manifestam, né? Mas algumas coisas permanecem, nem tudo muda 100%, a gente pode só olhar para aquele valor de uma forma diferente e continuar com aquele valor. Mas quando a gente fala de valores, a gente fala sobre muitas coisas, né? E para cada um vai ressoar de uma maneira completamente diferente. Vamos ver aqui então o foco. Qual foco, por favor? Para quem escolheu a concha. Gosto bastante dessa energia. Então, vamos lá. Sai aqui Sovereign, soberania. Então, ele te lembra sobre
a soberania que você é. Eu sou soberano e eu sei da minha verdade. A gente tá falando de você como indivíduo aqui. Ninguém além de você sabe da sua verdade. Ninguém além de você sabe dos seus desejos. Ninguém além de você sabe do que você busca, né? De fato, internamente. Só você, quando a gente fala de desejo, só você sabe dos desejos que pra você é normal e é bom e daqueles que você considera como ruim, né? Ai, fora dos padrões da sociedade. É como você lembrar que você tem o seu mundo nas suas mãos. É como essa carta vem te lembrar que eu sou protagonista da minha própria vida e da minha própria existência. E se eu sou protagonista e eu sou dono do meu mundo, quem escolhe, quem decide de fato, sou eu. Porque as minhas escolhas me levam aonde eu quero chegar, ou me levam onde eu devo chegar, ou me levam para um caminho. Eu cocrio a partir disso. E você só consegue cocriar se você souber que você é dono da sua verdade, que você é dono do seu mundo, que você é soberano para si mesmo. Reconheça o seu poder pessoal. É um momento de reconhecimento pessoal, tá? Do quão você é forte e do quanto você pode realizar aquilo que você deseja. E olha que legal, no fundo do maço a gente tem release, realização, né? Prazer, se sentir prazeroso. Eu gosto bastante dessa carta, porque ela traz muitos elementos, né? Tem aqui uma mulher, então a gente vê que ela tá olhando pra dentro, né? Em feminino. Quando a gente fala de feminino, gente, é energia, e todos temos energias masculinas e femininas. Falo em por quê? Porque aqui a gente fala muito de olhar pra dentro, da sua própria verdade. E quando você olha pra dentro, você permite sair dessas crenças que muitas vezes te prendem, muitas vezes te machucam, porque de fato não é a sua verdade. Então você sai dela se entregando, se renovando, se transformando. Muita transformação aí dentro do ano de vocês. E por fim, eu quero ver aqui, né, dentro de todo esse trabalho aqui, né, gente, o que vem na direção de vocês aí dentro desse ano novo astrológico? Tem alguma coisa nova para ser falada? Que vocês têm para dizer? Mais um. Então, acho que a gente já falou um pouco sobre o que vem na direção de vocês. E ele vem confirmando isso. Desculpa, gente. Ele vem confirmando. É um momento de entremundos, né? Essa carta aqui traz entremundos. De novo, a gente tem água. Você lidando com as emoções, com o que é necessário. Pra fazer o quê? Transitar de um portal ao outro. Pra transitar entre mundos. Eu saio desse lugar e eu entro em um novo lugar. Olha como essas cartas, elas têm algo muito parecido, né? Ó, você sai de um lugar turvo para um lugar de realização, para um novo momento mesmo. Lindo, lindo, lindo. Lindo. E
blessed, abençoado. Quando eu trilho esse caminho de mudança de valores, na maioria das vezes é uma bênção, porque a gente lida com muitas coisas difíceis. E quando a gente se permite olhar para a nossa verdade, quando a gente se permite olhar para o nosso coração e seguir isso, e seguir a nossa essência, a nossa verdade interior, independente de certas questões, com o coração puro, né? Não é sobre, eu vou fazer mal pro outro. A gente não tá falando sobre essas situações, tá, gente? São questões de fato muito íntegras para si próprio. A gente é levado a um caminho de bênçãos porque a gente muda esses valores, e sempre quando a gente faz todo esse trabalho, o universo de alguma forma ele nos recompensa. Então aí a gente entra numa fase de iluminação, de bênção, de muita coisa boa. Então assim, para quem escolheu a concha, eu desejo assim um ano novo astrológico maravilhoso, não para todos, né? Não só para vocês, mas muita força para esse momento, muita sabedoria, muita guiança, porque realmente é um momento bastante incrível, é muito importante na vida de vocês. Então se permitam viver isso, se permitam, e se vocês precisarem de ajuda, de auxílio, busquem esse auxílio, busquem para que vocês consigam passar por isso, que vai ser bastante importante. Vocês lá na frente só tem bênçãos para receber, tá ok? Então, muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Eu desejo para vocês muita paz, muito amor, muita luz. Até a próxima leitura e um grande beijo. Tchau, tchau. Hello, plantinhas! Tudo bem com vocês? Vamos lá agora para quem escolheu o elefante. Vamos lá ver o que o ano novo astrológico reserva para você como indivíduo. Essa leitura aqui agora é para ver você como indivíduo dentro desse novo ano astrológico, tá? Que iniciamos esta semana. Então vamos lá, para quem escolheu o elefante. Galerinha, aproveitem, sigam a página, sigam o canal, compartilhem com seus amigos. E vamos lá, para ajudar a gente aqui, né? Então a gente vai olhar aqui primeiro, tá, gente? Para energia geral de você como indivíduo para este novo ano astrológico que iniciamos. Em Áries. Então vamos lá. Para quem escolheu o elefante, qual a energia geral, por favor? Já virou. Forte. Vamos lá. Opa. Mais uma energia. Por favor. Energia geral. Você como indivíduo. Saiu duas. Vamos aceitar. Então vamos lá. Para quem escolheu o elefante, eu vejo vocês assim no momento de olhar bastante para as sombras de vocês. Olhar para compreender o que prende vocês. Que eu venho aqui com essa carta de se sentindo aprisionado, tá vendo que é uma moça com os braços acorrentados, né? Aqui.
aqui. E as mãos também, ó, ela também está presa pelas mãos. A gente tem o lago, né? E quando a gente fala de água, a gente fala de emoções. E, ó, essa carta, se você olhar, é bem escura. A lua, traz a lua, o arquétipo da lua. E o abismo. Eu começo falando que para quem escolheu esse grupo, é bastante importante que você faça algum tipo de terapia, tá? Para lidar com essas questões. Quando a gente tá nesses momentos de sombra, a gente precisa trabalhar essas sombras, se permitir cortar essas amarras, para que não entramos numa depressão, num escuro, num vazio, que a gente não consiga sair de mais lá. Você vê que todas essas cartas, elas trazem figuras bem escuras. É um momento bem intenso, porque às vezes também quando a gente se afunda nesse lugar de olhar pra gente, olhar pra essas sombras, às vezes a gente não quer sair dali. Porque é confortável também estar ali. Porque a gente olha, a gente vê, a gente compreende, mas a gente não consegue agir perante aquilo. Mas é importante lembrar que são as sombras que revelam quem nós somos e nos trazem a oportunidade de trazer elas para a luz e transmutar e transformar essas sombras, né? E liberar essas sombras. Então, para quem escolheu esse grupinho, esse ano vai ser um ano de trabalhar essas sombras, tá? A energia geral, você como indivíduo, é você olhar para dentro de você e curar suas sombras, trazer elas para a luz. Lembrar que a sua sombra, ela faz parte da sua essência. Integrar ela a quem você é muito importante. Tá? Quando a gente fala em integrar a sombra, a gente não é, eu vou sair fazendo tudo que minha sombra tá me mostrando. Se você vê como sombra, é porque não faz parte do que você quer ser hoje, mas você reconhece elas. E você olha para elas com compaixão e fala assim, tá bom, você faz parte de mim. Eu te aceito aqui. Mas vai ter que ser do meu jeito. Vai ter que ser da forma que eu acho certo. A gente vai ter que lidar com isso de uma outra forma. E aí, dentro do que eu acho luz, eu trago essa sombra e agrego ela de alguma forma dentro da minha vida. É o momento que a gente lidar com o nosso lado selvagem, que a gente lidar com as nossas questões de agir por impulso, que na verdade não é nada mais, nada menos que a gente agindo dentro da nossa defesa de sobrevivência, né? É quando a gente lidar com algumas situações complexas, mas a gente tem que tratar elas com amor, com compaixão. Tá? E olhar para essas emoções, olhar para aquilo que a gente também trancou dentro de nós e construímos uma pedraria, né? Não sei se fala assim, um muro, para que a gente não se conecte com essas emoções, com essas questões mais profundas e que a gente não aceite elas. É muito importante a gente acolher para que a gente saia desse aprisionamento, porque a gente pode viver aprisionado às nossas sombras. Tem sombras que a gente nem percebe que é sombra, né? A gente permanece num caminho que a gente sabe que não é interessante, que a gente sabe que traz situações prejudiciais para nós e para os outros, e mesmo assim a gente não sai dele. Um exemplo, tá, gente? São os nossos desejos, por exemplo.
os nossos desejos. Ah, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Só que nós não podemos ser reféns dos nossos desejos, por exemplo, né? A gente precisa trazer de outra forma, sabe? A gente não pode ser refém desses desejos. Obrigada, mãe. A gente não pode ser refém desses desejos. Importante, porque apesar dos nossos desejos mostrar pra gente quem nós somos e o que a gente precisa trabalhar em nós, quando nós viramos refém desse desejo, a gente só vai atrás deles e a gente não tá nem aí pra mais ninguém, pra mais nada. E a gente precisa lembrar que nós vivemos em sociedade também, né? Então, talvez é importante olhar para essas questões que te depreciam, né? E que você reconhece como uma depreciação também. Tanto é que que você tem essas amarras, né? A gente pode estar falando de situações em que a gente tem os nossos desejos e a gente sucumbe a eles o tempo inteiro. A gente fica amarrado a eles. Porque é natural, em certos momentos da vida, a gente, né, se entregar, se sucumbir aos desejos. Porém, até que ponto isso é saudável ou não? O que eu preciso mudar? Vamos então aqui ver o que te fortalece para esse momento de olhar para suas sombras, né? Porque lidar com as sombras não é um trabalho simples, fácil. E é um dia de cada vez, né? Porque muitas vezes a gente não sabe nem como lidar de fato com isso, né? Então é um trabalho de formiguinha. Está aberto para olhar para essas sombras. Vamos lá. Eu vou aproveitar e até dar um conselho. Aqui, né? Na verdade, não é nem conselho, é indicar um livro, né? Eu tô lendo o livro que é As Mulheres que Correm com Lobos. E se você for mulher e estiver assistindo, os homens também, tá? Porque eu acho que ele fala da psique e como todos nós temos, né, nosso lado feminino, talvez até para os homens seja interessante. Eu ainda não vi nenhum homem que estivesse lendo, mas talvez seja também importante para você se você caiu aqui nessa leitura, tá? É muito bom esse livro e ele fala muito da nossa psique. E ele traz bastante essas questões também de sombras, como a gente olhar para isso e como a gente permitir que certas coisas mudem, né? A gente se permitir olhar também para o nosso lado não tão bom assim, né? A gente sempre acha que a gente é bonzinho demais, mas na realidade não, né? Geralmente é uma máscara, uma roupagem que a gente nos coloca, que a sociedade nos coloca. E a gente permite que isso aconteça. Então, é olhar de fato para esse lado não tão bom assim e aceitar ele também. Então, tá bom, vamos lá. O que te fortalece nesse momento? O que fortalece? Ok. Mais uma. A gente tá bem profundo, então vamos lá. Nós temos um 9 de espadas, temos a torre e temos um enforcado. Então, assim, ó, é bem interessante essas duas cartas juntas. Também mostrando aí esse momento de conseguir não entrar num lugar de depressão, não entrar num lugar de mais cobranças do que já se é cobrado. Ela caiu assim em reverso e faz bastante sentido. O que te fortalece é não se colocar nesse lugar. É você entender que você tá passando por essa situação, não tem problema nenhum, e eu busco ajuda se necessário. Eu permito que
eu também lidei com essas situações complexas, né? E não olhar só pro lado negativo, entrar no momento depressivo, não. Entender que as finalizações, elas ocorrem por um motivo e tem a permissão divina. Quando a carta cai na mesa, essa carta cai na mesa, ilusões são quebradas. Ilusões são quebradas. Deus mostra pra gente aquilo que não é sólido. Pode ser, e como a gente tá falando de indivíduo, internamente você vai desconstruir muitas coisas para conseguir olhar para essas sombras e agregá-las. Você vai mudar o seu ponto de vista. Por mais que você perceba que certas coisas precisam ser sacrificadas. Então, o que vai te fortalecer nesse momento é você saber que certas coisas elas precisam ruir, que certas coisas precisam vir à tona, que você precisa perceber essas coisas internas de você mesmo, para que você possa de fato transformar elas, mudar elas de lugar, trazer para a luz, tirar desse lugar de falta, tirar desse lugar de apego, de sufoco. Olha, vai ser um ano bem importante, gente. Essas leituras aqui estão, assim, inacreditáveis. Eu tô passada. Tá muito lindo, muito profundo. É um ano, assim, bastante revelador, bastante desafiador, que traz muitas mudanças positivas para quem se permite passar por isso daqui, tá? Então, assim, apesar dos sacrifícios que eu tenho que fazer para mim mesmo, eu permito que essas torres, elas ruam, né? Não sei se fala assim, né? Se desabem de fato. Porque a partir dessas desconstruções, dessas verdades, dessas desilusões, eu consigo ver a verdade e eu consigo transformar isso, eu consigo olhar isso de uma forma diferente. Lindo demais, demais, demais. Agora eu quero ver aqui as forças contrárias, né? Que pode prejudicar você nesse caminho. E é importante a gente saber para que quando elas aparecerem, a gente saber lidar melhor com elas, né? É natural acontecer algumas coisas que o nosso caminho foge dele, né? E a gente acaba se atrasando um pouquinho. Mas faz parte do processo, cada um no seu processo, cada um no seu tempo. Mas vocês sabendo dessas energias contrárias, pode ajudar também você passar por esses momentos quando elas aparecerem aí. Então vamos lá. Quais as forças contrárias, por favor? Tá, mais aqui. Caramba. Então vamos lá, nós temos o Sol, o Mago e o Cavaleiro de Pentáculos. Você pode se sentir assim, já tô vitorioso, essa eu já ganhei, eu já sei tudo que eu preciso fazer, eu já construí minhas bases sólidas, né? Em alguns momentos pode vir essas sensações de eu não preciso mais trabalhar nisso. E na verdade você precisa continuar trabalhando nisso. Porque você tem as chaves. Você tem nas suas mãos. Você pode também se sentir
que você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, e ele te lembra que você tem sim essas ferramentas nas suas mãos, mas que você não pode manipular as coisas, né? Você não pode manipular e trazer para aquilo que você quer trazer e pronto. Que nem a gente falou das prisões dos desejos, por exemplo. E fica muito fácil, é isso que eu quero, pronto, acabou e é isso que eu vou fazer. E às vezes você tá manipulando toda essa energia para que as coisas saiam como você gostaria que saísse. Então, quando a gente lidar com as sombras, também tem muito disso, né? Dessas contradições. Eu tô olhando aqui pra minha sombra, não, mas é assim e eu tenho tudo e eu vou fazer assim porque meu desejo é esse. E aí você continua preso nesses desejos e sonhos. Então, é preciso derrubar a ilusão. De fato, lembrar que você tem as ferramentas para isso, mas fazer isso de uma forma que você se coloque numa posição de humildade e compaixão para realmente conseguir essa vitória, né? E não só achar que ela já veio, não achar que eu já construí minhas bases sólidas, é isso e pronto. Às vezes não, às vezes é um outro caminho. Aqui também, né, com esse sol tampando a sua visão, porque aqui a gente tá falando de energias contraditórias. Então, o sol, ele pode fechar a nossa visão e a gente achar que tem todas as respostas e não ter ainda. Podem levar a gente ao quê? A achar também que a gente já construiu o que é necessário. Mas claro que no decorrer disso tudo, de você conseguir sair dessa prisão, de você enxergar essas ilusões e conseguir mudar essa visão sua, aí sim você vai conseguir começar a trilhar esse caminho de bases sólidas. O cavaleiro ele também é um mensageiro, então como a gente está olhando para as nossas sombras, é muito comum que cheguem coisas até nós que parecem ser incríveis, né? E nem sempre é assim. Porque a gente ainda tá muito focado nessa sombra, em viver essa sombra. E aí a gente, não, é isso e não sei o quê. E não, peraí, deixa eu olhar isso por uma outra perspectiva, tá? Isso tudo é um trabalho muito interno, tá, gente? Eu senti de tirar mais uma carta para essa parte aqui dos contraditórias. Tem mais alguma coisa pra falar? Ó, ele traz a comunhão e a rivalidade. Então, eu vejo que assim, que algo que pode te ajudar nesse momento é você observar suas trocas e ver aonde internamente também com você mesmo, tá? Porque as nossas trocas externas, elas refletem o nosso interno. O que me traz comunhão e o que me traz rivalidade. Eu acho que eu vou deixar dessa forma. Eu não vou me aprofundar tanto aqui. Se vier mais alguma coisa nas próximas cartas, a gente se aprofunda um pouco mais. Mas eu sinto que esse é o ponto. O que me traz comunhão e o que me traz rivalidade. E a partir daí você consegue observar também essas sombras e trazer essas mudanças necessárias. Então vamos lá. Agora eu quero qual foco, saber qual foco para quem escolheu aqui o elefante. Por favor, qual foco? Que interessante como essa carta caiu, gente. Olha isso, ela caiu assim, bem em cima do elefante. Tá? O elefante, ele é uma figura que ele vive por muitos anos. Ele é um
um ser bem inteligente também, traz bastante inteligência, sabedoria, memória. Então, dá uma olhada, gente, dá uma lida aí no arquétipo do elefante. Vê o que mais de interessante esse elefante pode te trazer para você lidar com essas questões aqui. Não sei se ele é um animal, como ele guarda memórias, talvez possa ser um arquétipo que fale sobre aceitação, né? Não conheço profundamente o arquétipo do elefante, mas dê uma olhada, talvez isso pode auxiliar vocês de alguma forma. O foco de vocês é o masculino. E é simplesmente assim. Vá ao encontro da sua cura, vá ao encontro das suas sombras, vá com força, com ativação, né? O masculino, gente, é uma energia, né? Energia masculina de ir, de fazer. Não é hora de parar, sentar e ficar. Ai, meu Deus, não. De ficar analisando. Mais ou menos assim, é como se você já soubesse os pontos que você precisa trabalhar aqui. É como se você já tivesse bastante consciência dessas sombras. E se você não tem, você vai ficar sabendo. E o masculino, ele fala, vá atrás de solucionar e compreender para trazer essas finalizações e trazer uma visão nova, um novo despertar, né? Porque a carta do Enfantacado, ele também lembra de despertar da consciência, né? Então você precisa trabalhar com efetivação dentro disso. Esse vai ser um ano bastante desafiador para quem escolheu esse grupinho aqui, mas também de grande aprendizado. Nunca esqueçam disso. Muito aprendizado. Vamos ver aqui agora, né, vocês trabalhando, vendo tudo isso, o que vai vir, né, na direção de vocês aí, esse ano. Se vocês seguindo aí esse caminho, né, que é apresentado no astrológico. Para quem escolheu o grupo do elefante. Tá, mais uma. Com licença que caiu. Vamos lá. Nós temos aqui, que vem na sua direção, tá? To the sea, vá com o mar, vá com a correnteza, é algo assim. E um coração leal. Lindo. O que vem na sua direção, você trabalhando tudo isso que te aprisiona? Você começa a deixar a vida fluir como ela deve fluir. Você começa a viver o hoje, o agora, não preocupado com o passado ou com o que vai ser amanhã ou com o que você só quer. Não. Você vai seguir a vida, você vai permitir que ela flua. Uma vida mais leve, com fluidez, respirando. Por quê? Porque você chega no seu coração leal para com você mesma. É uma leitura de você como indivíduo. Então você sabe o que é ter um coração leal. A partir do momento que eu sou leal comigo mesmo, eu permito que a vida flua com leveza. Porque eu me encontrei, eu conheço as minhas sombras, eu conheço as minhas batalhas, eu conheço a minha verdade, eu conheço a minha luz, eu tenho consciência dos dois lados. E a partir daí eu sei o que eu quero, o que eu escolho, e eu sigo leal ao que eu escolhi. E então a vida ela se torna mais leve, porque eu olhei para isso. E eu permiti que as minhas ilusões se quebrassem, eu permiti uma nova consciência. E eu consigo escolher o que eu quero viver. Eu quero viver a minha luz
eu quero ver minha sombra, eu quero viver um pouco dos dois, mas eu sei da minha realidade, eu sei o que eu escolhi e eu fluo levemente pela vida porque eu aceito isso dentro do meu coração. Muito lindo, gente, muito lindo. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, ou que faça, né? Porque aí é uma energia que vai reverberar aí durante esse novo ano astrológico para você. Eu desejo muita sabedoria nesse ano, porque realmente vai trazer muitas coisas aí para vocês, mas é lindo. Espero ter ajudado de alguma forma. Se precisar de uma leitura individual, é só me chamar, que a gente faz um atendimento particular, que vocês, sabe, acolham isso aqui com todo o coração de vocês, tá ok? Muita paz, muito amor, muita luz. Obrigada por terem ficado comigo até aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!